Boa noite, povo de Deus, paz seja com todos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Mais um pequeno vídeo aí sobre a palavra do Senhor, sobre o que acontece quando nós nos convertemos à palavra do Senhor, o que pode acontecer com sentimentos alheios. E um texto que está lá no livro de Atos, no capítulo 17, vem nos trazer esse exemplo de pessoas que muitas vezes se levantam contra a nossa conversão. Pessoas, elas têm sentimentos contrários ao que Deus espera que elas tenham. E quero dizer para você que dentro de um contexto de exemplos bíblicos isso é normal. Nós enfrentaremos barreiras, nós enfrentaremos inveja de pessoas querendo bagunçar a nossa história de conversão. Mesmo que você já esteja num processo de conversão, numa caminhada cristã há algum tempo, é normal que apareçam situações, apareçam pessoas querendo trabalhar com sentimentos contrários. Faz tudo parte de um processo. Eu não estou dizendo que esses sentimentos são bons, não. São destrutivos para a própria pessoa, para as próprias pessoas que assentem esses sentimentos contrários, sentimentos que não agradam ao Senhor, que vão contra ao que Deus se agrada, que é a nossa conversão genuína, que é a nossa entrega, que é a nossa aceitação pela palavra do Senhor. E esse exemplo que eu quero meditar com você está lá no livro de Atos, já comentei, no capítulo 17. Vou tentar ler aqui o mais breve possível para que essa mensagem não se estenda muito. Está no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 5. A palavra de Deus diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Quem que chegou a Tessalônica? O apóstolo Paulo e o apóstolo Silas, dois homens de Deus, dois mensageiros do Senhor, incumbidos de levar o evangelho a essa cidade. E quando eles chegaram nessa cidade de Tessalônica, para pregar o evangelho, para ir como uma missão de ganhar almas para o reino de Deus, homens falhos, seres humanos, mas chamados e capacitados por Deus para levar boa semente, para levar o evangelho genuíno àquela cidade, o apóstolo Paulo e Silas. E eles chegam a essa cidade de Tessalônica, onde havia costume, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Veja que por 3 sábados o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas foi às sinagogas dos judeus ali, onde os judeus se reuniam, os judeus que não aceitavam ainda o evangelho, não aceitavam a conversão a Cristo. E o apóstolo Paulo, a palavra de Deus nos diz que durante 3 sábados consecutivos foi ali pregar, anunciar, expor algumas verdades bíblicas para eles. E, conforme o texto diz, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E ele dizia: Este Jesus que proclamo é o Cristo. Olha a mensagem do apóstolo Paulo, falando que Jesus, ele era o enviado de Deus, ele era o Cristo, o Messias que havia de vir, pois os judeus ainda estavam esperando o Messias. Os judeus mesmo, que não aceitavam a conversão a Cristo, eles estavam aguardando a vinda do Senhor, sendo que Jesus já tinha vindo. E o judeu, que se diz judeu mesmo até hoje, eles não acreditam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, eles não aceitam. Assim como esses judeus de Tessalônica também não aceitaram. E Paulo veio combater, no bom sentido, é claro, veio pregar essa verdade bíblica a eles. Enfim, expor as Escrituras de uma forma verídica, de uma forma firme, de uma forma verdadeira,
para esses judeus lá na sinagoga deles. E alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo chegou na cidade de Tessalônica e foi na sinagoga dos judeus para pregar o evangelho, pregar a palavra, anunciar que Jesus era o Cristo. E nós lemos aqui no versículo 4 que alguns judeus, eles foram convencidos pelo Espírito Santo através da pregação do apóstolo Paulo e eles se converteram ao cristianismo. Alguns gregos também, conforme a palavra nos diz aí, muitos gregos e não poucas mulheres de alta posição. Veja então que o chamado ao evangelho não existe posição, se é para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco, é para todos, sem exceção. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que mulheres de altas posições vieram a se converter, vieram a crer no evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando ali. Mas o que aconteceu? A palavra de Deus nos diz no versículo 5 aí, ó. Mas os judeus ficaram com inveja. Aqueles que não se converteram, aqueles que não aceitaram a palavra enviada pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo e de Silas, os judeus ficaram com inveja. Olha o sentimento contrário. Muitas vezes que aqueles que se convertem, eles sofrem como se fosse um dardo inflamado do maligno, como se fosse um sentimento para desanimar eles, e sentimentos de pessoas, às vezes da mesma linhagem, da mesma família, vizinhos, amigos, próximos. Não importa. A conversão ela vai gerar inveja em muitas pessoas. A nossa conversão genuína com relação à palavra de Deus, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, quando eu me converto, pessoas vão ficar com inveja, e não somente inveja, outros tipos de sentimentos. Então isso faz parte. A pessoa que se converte, ela precisa ter sabedoria de Deus para lidar com esses sentimentos, para lidar com essas barreiras de sentimentos de outras pessoas que não se converteram. É preciso ter muita sabedoria, muito discernimento para lidar com isso. Então, o resto dos judeus que não se converteram, eles foram tomados de um sentimento de inveja. E fora isso, eles reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Meu Deus do céu! Eu me perguntei, para que isso? Sendo que aquele outro grupo de pessoas estavam entregando a vida a Cristo, estavam aceitando a fé cristã. Será que tinha necessidade disso? Será que era necessário, além deles serem tomados por uma inveja, e além disso, tumultuar a cidade por causa dessas conversões? Mas eu quero te dizer para você que se converteu verdadeiramente, que tem buscado ao Senhor, que não se importa com aquilo com que pessoas dizem. Muitas vezes situações contrárias à nossa caminhada cristã, elas vão se levantar. Mas somos nós que estamos nessa caminhada com Cristo, aceitando a palavra. A sabedoria tem que vir da nossa parte, claro, buscada de Deus. Porque aquelas pessoas que não se convertem, uma grande massa, uma grande porcentagem, talvez uma pequena porcentagem, talvez se levante com sentimentos contrários. E quem tem a perder é somente eles, e não nós que estamos no processo de conversão, que aceitamos a palavra de bom grado e buscamos a face do Senhor. E agora já no versículo 10, olha que diferença, olha a diferença da cidade, olha a diferença do tratar das pessoas com relação à aceitação da palavra. No mesmo capítulo 17 de Atos, mas agora no versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Agora eles deixaram a cidade de Tessalônica e partiram para a cidade de Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica, mesma coisa que em Tessalônica.
Em Tessalônica, eles chegaram na sinagoga, pregaram, Paulo e Silas pregaram o evangelho, e alguns judeus, alguns gregos vieram se converter. Agora em Bereia foi da mesma forma, só mudou a cidade e também mudou o local da sinagoga. A primeira sinagoga estava em Tessalônica, agora essa sinagoga na cidade de Bereia. Mas olha a diferença. Chegando eles ali, foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Que coisa linda isso! Que coisa extraordinária! Eu fico imaginando o coração do Senhor, o coração de Deus, ao ver a recepção, ao ver esse grande interesse em receber esses discípulos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Silas, como mensageiros, como profetas, como missionários da obra do Senhor ali. O povo de Bereia, eles receberam a palavra com grande interesse, totalmente diferente da maioria do pessoal de Tessalônica. O que essa palavra tem a nos dizer? Hoje, só mudou o local, só mudou a data. Ainda existe uma grande divisão entre as pessoas que vão receber com grande interesse a palavra de Deus e aqueles que não vão receber com interesse. E além de não receber, ainda algo ruim é tomado no coração da pessoa, ainda desperta com inveja, pode querer causar tumulto na vida daqueles que já se converteram. Mas eu fico muito feliz em ver um texto desse, ao ver o povo de Bereia, os bereanos, recebendo a palavra, recebendo a mensagem ali que o apóstolo Paulo tinha, inspirado por Deus, junto com Silas. E os bereanos receberam com grande interesse a mensagem do Senhor. A pergunta que eu quero que você reflita nesse dia, a pergunta é: qual o grau de interesse nosso? Qual o tamanho do nosso interesse na recepção da palavra de Deus nas nossas vidas? Qual o tamanho do seu interesse? É pouco, é médio ou é grande? É com grande interesse que você tem prazer em buscar as mensagens do Senhor, revelada através dos cultos de adoração, onde a igreja do Senhor está de portas abertas, pregando uma mensagem verdadeira, uma mensagem viva. Hoje, o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas, nós podemos dizer com toda certeza, eles são simbolicamente representados pela igreja do Senhor, representado pelas igrejas sérias de Cristo, que ainda existem sim. Nós sabemos que existem muitos falsos profetas, muitas igrejas que só pregam prosperidade, que só pregam cura e cura e cura. Não que Deus não pode operar tudo isso, mas eu estou falando um evangelho genuíno, uma palavra que transforma, um alimento sólido. Hoje, o apóstolo Paulo, o apóstolo Silas, eles estão representados pela igreja do Senhor, onde é ministrada uma palavra transformadora, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra salvífica, uma palavra de poder, de unção para as nossas vidas. Eu pergunto para você que vê esse vídeo, qual o grau de interesse seu em buscar essa palavra e em entender o que Deus tem a falar com você nos cultos a Deus. Ali Deus serve o melhor alimento, o alimento para a sua alma. É de lá que vai vir os direcionamentos para a sua vida, do altar do Senhor. Claro que Deus pode falar de diversas formas, onde Ele querer, mas Deus ele tem alegria, Ele tem prazer em se revelar no altar dEle através dos seus servos e servas. Qual o tamanho do interesse que você está tendo em ir cultuar a Deus, em fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja séria, de uma igreja firme no Senhor? Será que nós estamos como os bereanos, que estamos com um grande interesse em buscar a voz do Senhor, o que Deus tem a falar no meu ouvido aí no seu? Qual o tamanho desse seu interesse? Qual o tamanho do meu interesse?
Reflita comigo nesse dia, nesta noite. Ou será que nós estamos como esses judeus que não se converteram? Além de não se converter, além de não ter interesse, muitas vezes ficamos com inveja de quem tem buscado a Deus. Longe de nós isso, em nome de Jesus. Que eu e você possamos refletir nesse texto. Qual o tamanho do nosso interesse? Por ouvir a palavra do Senhor, por ouvir os profetas enviados de Deus, por ouvir os missionários, os pastores, pregadores, mestres, discípulos, servos e servas do Senhor, que tem uma palavra revelada direto do coração de Deus para as nossas vidas. Reflita comigo. Será que nós estamos como os bereanos, que receberam de bom grado a palavra do Senhor? Ou será que nós estamos como esses judeus que não aceitaram? Reflita comigo, pense. Esses dois tipos de cidade hoje, eles representam a sociedade que nós vivemos hoje. Em qual multidão que você se encontra? Em qual cidade você se encontra? Baseado nesse texto, em Tessalônica ou em Bereia? Cidade não importa, o lugar não importa. Não importa porque até em Tessalônica houve conversões. Houve pessoas que creram na mensagem de Deus através do apóstolo Paulo e de Silas. Que eu e você possamos abrir o nosso coração com relação à palavra, para que essa palavra venha nos limpar, venha nos transformar, venha nos curar, venha nos salvar. A palavra de Deus é poderosa, ela é poder, não é uma palavra qualquer, é a voz do Senhor impressa, é a voz do Senhor entregue para que nós possamos compreender quais caminhos nós devemos caminhar. Pessoas hoje, multidões hoje, têm caminhado ao seu próprio rumo, têm caminhado ao seu próprio direcionamento, têm sofrido, têm pagado alto preço por isso. Não seja como esse pessoal de Tessalônica, esses judeus de Tessalônica que não aceitaram a conversão. Por mais que Paulo fosse pregar por 3 sábados naquela sinagoga, ensinando as verdades bíblicas, e eles não aceitaram. Alguns aceitaram e vieram se converter. Mas que eu e você possamos ser achados diante dos olhos de Deus como verdadeiros bereanos, que quando a palavra vem a nós, possamos mostrar grande interesse, um grande interesse. Que 2 palavras lindas na vida de um cristão, na vida de alguém que diz crer em Deus. Porque hoje muitos afirmam, eu creio em Deus, eu creio, mas infelizmente eu digo, com um pequeno interesse na palavra. E isso é destrutivo, isso é trágico, espiritualmente isso é terrível. Tenha grande interesse pelas revelações que contém a palavra do Senhor, e você vai ver sua vida transformada, sua vida mudada, independente de qualquer levante, independente de qualquer situações ou pessoas que se levantem contrário, não importa, continue com grande interesse. E se você não tem esse grande interesse, talvez eu esteja falando com pessoas que têm um pequeno interesse, um médio interesse, ou até talvez nenhum interesse pela palavra de Deus. Que você venha tomar uma posição em ser uma pessoa que tenha um grande interesse, um coração aberto, um coração maleável para que Deus venha moldá-lo através da palavra, através dos direcionamentos que Ele tem para mim e para você, que estão contidos na palavra do Senhor. Que possamos refletir nessa palavra, possamos ser como os bereanos, ter um grande interesse, um coração aberto, para que a palavra de Deus reine, que ela governe a nossa vida, que ela governe a minha e a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus, que essa palavra seja um motivo de transformação, de cura, de conversão para a sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe grandemente. Fica aqui o meu grande abraço.